módulo 10, tá? A gente vai continuar com as mudanças de estado, caso aí tá mudança de estado 2, tá? Continuar meu resumão. Dividir em 2 vídeos pra não ficar muita coisa num vídeo só, o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas então aqui, ó, aí na página 113. Tá tendo uma explicação, tá tendo um textinho falando sobre por que quando a gente tira a bebida do congelador, tá muito gelada, e eu pego no meio da garrafa, ela congela. Qual que é a explicação para isso, tá? Então tá aqui, ó, o fenômeno físico que tá acontecendo. A bebida congela no toque da sua mão? Não, é fake isso. Não é porque você pegou que ela congelou, tá? A bebida, ela não congela quando a gente abre, propriamente dita. Ela congela quando a gente abre... ela não congela quando a gente toca, perdão. Ela congela quando a gente abre a garrafa, tá? Então, imagina o seguinte, ó, você tem a sua bebida no congelador. E lá no congelador, o que tá acontecendo com ela? Ela tá ficando lá por um certo período de tempo, no qual ela vai estar resfriando lentamente, sem perturbações mecânicas, tá? Até que ela atinge um estado de superfusão ou sobrefusão. O que significa essa palavra? Significa que ela atinge uma temperatura abaixo do ponto de congelamento dela, só que sem solidificar. Era para ela ter virado gelo, mas ela não virou. Por quê? Porque ela está em condições especiais e nessa bebida tem mais coisa dissolvida. Tem vários solutos dissolvidos nessa bebida. Então, ela congelaria, porém, como ela está lá paradinha, quietinha, em condições especiais, ela não congelou, tá? Ela atingiu a sobrefusão ou a superfusão. Aí você tira a garrafa de lá de dentro, abre a garrafa, o que vai acontecer? Você vai causar uma mudança muito abrupta, como se fosse um choque térmico, e aí ela vai perder esse estado de superfusão ou sobrefusão e vai congelar, tá? Outros fatores envolvidos nessa explicação aqui da nossa aula, tá? Que é bem interessante. Outros fatores envolvidos. Primeiro é a pressão, tá? A pressão no interior da garrafa, quando ela tá fechada, ela é bem maior que a pressão atmosférica a qual a gente está submetido. Você tem um líquido confinado lá e tem gás carbônico nessa bebida. O gás carbônico, ele tenta evaporar e não consegue porque está fechado, então ele está exercendo pressão lá dentro. Isso faz com que o ponto de solidificação, né, o ponto de solidificação seria essa temperatura de congelamento, é a mesma coisa, tá? O ponto de solidificação abaixa quando você abre a garrafa. Você perturba o sistema. O que acontece? O gás carbônico que estava lá tentando escapar, ele sai. O efeito crioscópico diminui. O que é o efeito crioscópico? Aqui vocês estudam em química, nas propriedades coligativas. Crioscopia, o que é? É quando você abaixa a temperatura que uma substância iria congelar porque você dissolve coisa nela. Por exemplo, a água pura, ela congela a 0 graus Celsius. Se eu colocar sal na água, ela vai congelar a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Temperatura negativa, eu tenho que retirar muito mais calor dela para que ela congele. Mesma coisa aqui nessa bebida. Tem várias coisas dissolvidas, inclusive o gás. Está aumentando a pressão e está tendo esse efeito crioscópico, ou seja, a dificuldade dela congelar. Tem que tirar muito calor para que essa bebida congela. Agora, quando eu abro a garrafa, eu tenho o quê? Uma igualdade entre as pressões. As pressões estavam diferentes, a da garrafa estava maior do que a atmosférica. Abri a garrafa, igualou a pressão, perdi todo o efeito crioscópico, todas as condições especiais. O que vai acontecer? A bebida vai congelar. Então, quem é um bom bebedor, quem já tem as manhas, né? O que faz? Nunca vai pegar a bebida no meio da garrafa, vai pegar a bebida sempre no gargalo, para evitar, né, transtornos aí, para quando abrir não acontecer isso, tá? Outra coisa interessante que tem na aula, gente, eu até vou pegar a apostila aqui, ó, é o efeito da influência da altitude na variação de ponto de ebulição.
falar um pouquinho de altura. O que acontece? A nível do mar, se eu colocar água para ferver, por exemplo, tá? Ela vai ferver a 100 graus Celsius. Por quê? A pressão atmosférica a nível do mar é 1 atm. Conforme eu tô aumentando a altitude, então imagina alguém que tá lá no extremo, no pico do Monte Everest. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição da água? Se aqui, na nível do mar, era 100 graus Celsius, lá, muito mais alto, vai ser menor. Qual que é o efeito envolvido nisso? O efeito envolvido nisso é a pressão. No caso aqui, a gente está tratando da pressão atmosférica, que eu vou resumir aqui por pressão PATM, tá? Gente, pressão atmosférica é uma coluna de ar que está sendo formada. A gente não vê essa coluna de ar, mas ela está ao nosso redor. Conforme vai aumentando a altitude, a quantidade de ar ela vai diminuindo. Então, essa coluna de ar vai diminuindo, ou seja, a pressão atmosférica também vai diminuindo, tá? Então, a explicação para o fenômeno é o seguinte, ó. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, tá? Menor é a pressão. Por que um líquido ferve? Um líquido ferve quando a pressão dele, a pressão de vapor deste líquido, se iguala à pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica diminuiu, a pressão interna do líquido também diminuiu. Ou seja, ele vai ferver numa temperatura de ebulição menor. Então, olha aqui de novo, ó. A nível do mar, ferve a 100 graus Celsius. Quando está muito alto, a pressão é menor. A pressão é menor, a temperatura de ebulição também é menor, por causa desse efeito que a coluna de ar que eu tenho é menor também. O líquido vai ferver mais fácil, tá? Porém, a gente tem um efeito em função do tempo, tá? Nesse outro gráfico aqui, que tá na página 115, ele tá mostrando o seguinte para nós, ó. Eu fixei aqui a pressão tá numa escala de milímetros de mercúrio, que seria o equivalente a 1 atm, tá? Em 100 graus Celsius, a pressão é de 760 mmHg, milímetro de mercúrio, que vai dar 1 atm. Bom, o tempo que demora para ferver, por exemplo, o tempo de cozimento de uma substância em minutos é da ordem de 40 minutos, tá? O que vai acontecer, ó, se eu fixei aqui o 100? Para temperaturas menores do que 100, temperaturas menores significa que estão a pressões mais baixas, tá? Se estão a pressões mais baixas, fervem a temperaturas menores. Porém, o que está acontecendo, ó? Se eu pegar aqui, ó, se eu fixar 94 graus Celsius, uma temperatura menor do que 100, vai demorar o que, ó? Se eu traçar aqui, ó, e extrapolar no gráfico, vai demorar 90 minutos para cozinhar. Então, qual a informação que a gente tira disso, tá? Que quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, menor é a temperatura de ebulição, vai atingir a ebulição numa temperatura menor, tá? Só que, por consequência, vai demorar bem mais para ferver, vai demorar um tempo maior para ferver, tá? Então, aqui, ó, as conclusões que ele deu no próprio gráfico. No Mar Morto, que se encontra a 400 metros abaixo do nível do mar, a pressão seria 800 milímetros de mercúrio. 800 milímetros de mercúrio. Se você pegar aqui, ó, o 800 tá em 102 graus Celsius. Então, para o Mar Morto, a gente tá fazendo essa análise aqui, ó, tá? Então, corresponde a 102 e um tempo de 30 minutos. Por quê? Ó, o Mar Morto, ele tá numa pressão maior. Por quê? Ele tá numa altitude mais baixa. Ele tá mais baixo do que o nível do mar, ó. 400 metros abaixo do nível do mar. A pressão é maior,
a temperatura de ebulição é maior e vai demorar menos para ferver. Se eu pegar um efeito contrário, o reverso aqui, ó, se eu pegar um outro exemplo, num local a 800 metros de altitude, a pressão é de 760 menos 80, né? Tô me baseando aqui, ó, 760 é o meu padrão. Então, a 800 metros de altitude, a pressão é de 680 mmHg. 680 mmHg, ó. 680 mmHg, tá? O que tá acontecendo, ó? Eu vou ter uma temperatura aqui de ebulição de 97 graus Celsius. Mais ou menos aqui. Aqui eu vou pegar 96, tá? Só para vocês verem o efeito. Então, a temperatura de ebulição em 97 graus vai demorar para ferver 60 minutos. Porque tá numa altitude mais elevada, a pressão é menor, a temperatura de ebulição é menor, mas demora mais para ferver. Então, o resumo, tá, das informações desse gráfico é esse daqui, ó. Influência da altitude nas temperaturas de ebulição e no tempo também, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão, menor a temperatura de ebulição, demora bem mais para um líquido ferver. Abraços, gente!